bem-vindos a mais uma aula da nossa sequência de aulas com Python. E nesse vídeo aqui a gente vai dar um passo extremamente importante no curso, tá certo? A gente vai falar de Introdução à Programação Orientada a Objetos, ou POO, Programação Orientada a Objetos. É um tema muito importante no Python, tá? É um tema importante em praticamente qualquer linguagem back-end, mas a programação orientada a objetos é um tema que divide pessoas, tá? Existem programadores que sabem orientação a objetos, existem programadores que não sabem, tá? Não adianta você saber milhares de outras coisas se você não domina a orientação a objetos, tá? Pelo menos no Python. Em outras linguagens pode ser diferente, mas no Python você precisa saber. E para começar, a gente vai começar criando uma classe, tá? Até então, a gente viu as estruturas de funções. Então, eu coloco aqui e declaro uma função padrão, certo? Agora, a gente vai chamar as classes, tá? Class aluno. As classes, elas são como se fosse uma função turbinada, tá? Então, dentro da classe existem diversas funções. Então, para que serve uma classe? Coloquei aqui a minha classe aluno. Então, eu tenho um sistema, por exemplo, de escola. E aí a gente tem aqui o aluno. Todo aluno ele tem algumas características específicas. Então, nome, idade e curso. Nesse caso aqui eu estou colocando só esses três, mas num projeto oficial, esse aluno vai ter nome, idade, endereço, telefone, e-mail, vai ter muitas coisas. Mas a grande questão é, todos os alunos terão isso. Todos os alunos terão um nome, um telefone, um e-mail. Todos terão isso. E aí, ao invés de eu ficar escrevendo uma estrutura para cada aluno que eu cadastrei na minha escola ou na minha faculdade, que seja, eu crio uma única estrutura que se chama classe aluno e todos os alunos dessa escola vão reutilizar a mesma estrutura. E aí depois a gente entra numa questão de heranças, mas por enquanto a ideia da classe é essa, é ser uma função super poderosa que vai guardar diversas informações para você reutilizar ao longo do código e não precisar ficar reescrevendo. Então, def, dunder e init, tá? Dentro da orientação a objetos, os dunders são muito utilizados, tá? O dunder nada mais é do que esse sinal aqui. Isso aqui parece um underline, tá? Mas o underline, ele é simples, só tem um. Quando tem um underline do lado do outro, a gente chama de dunder, tá? Isso aqui é um método. Então, quando você tem uma função, só que ela é escrita com dunders, você tem um método, certo? E aí aqui a gente tem as nossas variáveis, nome, idade e curso. Mas como você pode ver, tem um quarto parâmetro aqui, que é o parâmetro self. Ele é o parâmetro mais padrão que você vai encontrar na orientação a objetos e é o método em si. Então a gente está aplicando o nosso método init em cada uma das variáveis, tá certo? E aí aqui embaixo a gente pode trazer uma função para exibir as nossas informações, então só para fazer um print de exibição. Então, nesse caso aqui, quando a sua função não tem nenhum parâmetro, ela tem o self, tá? O self na orientação a objetos é o parâmetro 0. Então, nessa aqui eu não precisaria ter nenhuma, mas eu preciso ter o self para eu poder chamar. E aí é assim que você sincroniza as coisas, tá? Ele só vai saber que esse nome é igual a esse aqui, graças ao self. Então, nome, idade e curso para fazer um print simples, tá? E aí agora a gente vai trazer uma outra classe, tá? Que é a classe de cadastrar os alunos, certo? Então aqui embaixo eu vou ter aqui uma classe para cadastrar os alunos. E aí eu vou ter aqui um método init, tá certo? E esse método init, ele vai ter a mesma coisa, então def init self. E ele vai trazer aqui self.alunos. Então, aqui é a minha lista geral de alunos. Então aqui embaixo eu vou fazer todo aquele processo. Vou criar um loop de repetição e conforme eu for cadastrando os alunos, o próprio Python vai jogando eles dentro dessa minha lista geral. Quais informações que eu vou pedir? Essas informações que estão aqui em cima. Então a gente vai começar a amarrar todo o código, tá? Para começar, a gente vai trazer aqui a função de adicionar aluno, tá? E essa função de adicionar aluno, ela vai utilizar a nossa classe aluno aqui de cima. Então, essa é uma das primeiras questões da orientação a objetos. Uma classe conversa com a outra, as funções conversam entre si, tudo fica muito bem amarrado. Tem as suas dificuldades, porque se você amarrar errado, você vai ter problemas, mas no geral
É assim que funciona, tá? Então, adicionar aluno, self, nome, idade e curso e o novo aluno, tá? Quando a gente chamar a nossa variável novo aluno, a gente vai chamar a classe aluno. E aí a gente vai pegar todas as informações que estão aqui dentro de nome, idade e curso. Então você não precisa mais reescrever essa estrutura em cada uma das classes. Ela já está escrita aqui em cima. É só você trazer aqui embaixo no formato de herança, tá? É assim que funciona a herança na programação. Então, qual é a ideia da herança, por exemplo? Você tem um pai ali, uma mãe que juntou um dinheiro e aí você vai ter acesso a esse dinheiro através da herança. Então você não precisa trabalhar por esse dinheiro. Esse dinheiro já é seu através da herança. Então você não precisa reescrever a estrutura já está pronta. É só você utilizar. E esse é um termo comum, tá? Quando você tem uma classe que está herdando informações de outra, essa classe aqui que está dando as informações, você pode chamar de classe mãe, de classe pai, por causa desse conceito da herança, tá certo? Self-alunos.append, então aqui é a estrutura que a gente vai utilizar para adicionar os alunos cadastrados dentro dessa lista, certo? E aqui um print para dizer que o aluno foi cadastrado com sucesso. Agora vem o loop de repetição de fato, que vai fazer todas essas adições. Então, lista de alunos cadastrados, a gente vai trazer aqui, ó. Para cada aluno, na minha lista geral de alunos, a gente vai exibir as informações que estão aqui, tá certo? E aí aqui embaixo a gente pode trazer os nossos prints para mostrar esse projeto funcionando de fato. Então, primeira coisa que eu fiz aqui. Então, eu trouxe a minha classe cadastro de alunos dentro da minha variável cadastro, tá? Você é obrigado a fazer isso? Não. Mas se você não fizer, você vai ter que seguir essa estrutura aqui. Então, você vai colocar o nome da classe, ponto, e aí você vai trazer a função. Funciona também, tá? Não tem problema você fazer isso. Mas os programadores tendem a fazer isso aqui por uma questão de boas práticas, tá? Você diminuiu um pouco a palavra de cadastro alunos apenas para cadastro, tá? Mas você pode diminuir ainda mais. Então, se você quiser chamar essa variável aqui de x, por exemplo, você pode, tá? Teria que alterar os outros aqui, mas você pode. Então, você chama a sua classe dentro das variáveis para você ter um pouco mais de controle sobre ela. E a gente tem aqui as adições de alunos. Então, o Carlos e a Ana, as idades e aqui os cursos que cada um faz e depois o loop de repetição para mostrar a lista final de alunos, tá certo? Então, vamos rodar isso aqui. Vou trazer aqui Python aula.py e se tiver tudo certo, o aluno Carlos e a aluna Ana foram cadastrados com sucesso e a lista geral de alunos é o nome, idade e curso, tá? E aí aqui você pode personalizar como você quiser. CPF, e-mail, RG, telefone, você pode adicionar quantas informações você quiser. Vale ressaltar, se você adicionar aqui em cima, você vai ter que colocá-las aqui no print e colocar aqui embaixo depois, tá? Se você fosse fazer a simulação de um projeto de fato, você até poderia colocar todas essas informações, mas quando você fosse fazer o print final, geralmente você vai colocar só nome e curso, tá? Porque as informações como data de nascimento, endereço, telefone, são informações confidenciais. A instituição precisa ter esses dados, mas esses dados não podem ser divulgados. Então, se você fosse fazer uma simulação, deixa apenas o nome e o curso que a pessoa está fazendo como uma estratégia de profissionalismo, tá certo? Então, por essa aula eu vou finalizando por aqui. Eu espero que você esteja maratonando, tá? Porque muita gente já desistiu de maratonar as aulas, mas se você está aqui é porque você realmente quer aprender, você realmente quer dominar a programação. E eu te faço um convite. Aqui na descrição você tem o link para o Python Pro, um treinamento completo onde você vai dominar o Python de ponta a ponta. Desde as primeiras instalações até as partes mais avançadas do Python. Então, ciência de dados, automações, Django, Flask, inteligência artificial, tudo o que você precisa saber em um único lugar. Então, se você realmente quer dominar o Python, eu te espero lá dentro do Pro. Sem mais, se inscreve no canal, like no vídeo e até o próximo.